Olá, pessoal, queridos alunos, seguidores, estudantes de língua russa. Gente, ontem eu abri uma caixinha de perguntas e a pergunta que a nossa amiga fez foi tão bacana que eu respondi para ela pela caixinha e também quero fazer um papo russo só para responder a pergunta da Mariana. A Mariana mora na Rússia já. Eu vi lá no perfil dela que ela mora bastante tempo na Rússia e ela fez uma das perguntas mais recorrentes na língua russa, que é a dúvida em relação a verbos de movimento. O Papo Russo de hoje é para explicar para vocês, em bom português, a questão dos verbos de movimento. Vocês sabem que o russo ele tem várias formas de falar ir. Pois é, pessoal, eu vou colocar aqui algumas para vocês verem, tá? Então, o russo, ele tem um monte de forma de falar ir. E a melhor maneira de você aprender todas essas formas é traduzindo para português, é isso mesmo. Por quê? Nós temos um ir só, por exemplo, você fala eu vou ao banheiro e você fala eu vou a Moscou. Você fala eu vou ao trabalho, quando você vai ao trabalho de carro, e você fala eu vou ao trabalho quando você vai a pé. Reparem que pra gente não muda o verbo, pessoal, se a gente vai a pé ou se a gente vai de carro. Mas pro russo muda e muda pra caramba, tá? A melhor maneira de aprender os verbos de movimento, gravem a minha dica, é em bom português, galera, traduzindo para nossa língua, tá? Eu acho muito ruim aquelas explicações, gente, quando eu estudava russo, anos atrás, né, tava começando, aí tinha um negócio de, como é que é? Movimento ida e volta, não sei o que, multidirecional. Pensa num trem que as pessoas complicam pra caramba. O negócio já não é bolinho, né? O povo ainda complica. Tô aqui pra descomplicar pra vocês. Olha só como que uma didática é tudo em russo, galera. Então, olha só, o russo, ele vai dividir os verbos de movimento. Então, a primeira coisa que você deve fazer é estudar como se diz ir em russo a pé. E tem várias formas aqui. E depois, como se diz ir em russo de carro, de transporte. Coloquei um pezinho aqui pra vocês nesse slide. Gente, olha só, Mariana, é pra você, hein, esse papo russo de hoje. Você que já mora aí na Rússia, e você sabe que eu também morei aí muitos anos, né? Você já deve ter percebido que não basta morar na Rússia pra gente aprender a língua. Se você não sentar pra estudar mesmo com um bom professor ou um bom método, cara, não aprende, pessoal. Não aprende mesmo. E tem coisas que fica pra sempre a dúvida. Então, eu espero que hoje as explicações que eu vou dar aqui te ajudem, tá bem? Primeira coisa, estude os verbos ir em russo sem prefixo. Sem prefixo, tá? Ou seja, você vai estudar o verbo idти e o ходить no presente e passado sem prefixo. Primeiro sem prefixo. Então, olha só. O verbo mais importante entre os ir em russo é o idти. Pessoal, então eu coloquei aqui só alguns exemplos, né? Óbvio que para estudar esse tema direitinho, na minha escola é um semestre. No meu método, é um semestre para estudar verbos de movimento. E o aluno só estuda verbos de movimento depois que ele já domina as declinações. Porque aqui a gente domina as declinações, tá? Pessoal, então olha só. Você vai pegar os verbos do pé. Todos esses que estão no slide é do pé. Então olha só como é que o russo vai usar. Ele vai, quando ele usar o idти no presente, ele vai falar yaidu. Yaidu não é eu vou. E os livros, todo mundo traduz isso errado. Yaidu é eu estou indo agora. Yaidu é eu estou indo, Mari. E muitas vezes a gente traduz como vou, né? Olha, o grande erro é traduzir todo mundo como vou. Porque se todo mundo é vou, você não consegue ver a diferença, tá? Então, yaidu é eu estou indo. Quando você bota esse mesmo verbo no passado, ele vai virar shla. Então, yashla é eu estava indo. Tudo bem? Então, esse é o mesmo verbo, gente. O iti no presente é yaidu, eu estou indo. E no passado, yashla, eu estava indo. Beleza, não é eu vou e eu fui. Não é, tá? Maravilha. Agora sim eu quero saber como que é eu fui. Eu fui em russo, pessoal, é outro verbo, é o ходить, tá? Então, o ходить, a gente vai usar я ходила, esse é eu fui. Viu só que interessante? E se eu quiser o ходить no presente? Aí é eu costumo ir. Olha que interessante. Então, nos dois primeiros verbos que eu coloquei aí no slide, é idти. Então, idti no presente, yaidu, eu estou indo. Idti no passado, yashla, eu estava indo. Agora, bora pegar o ходить, pessoal. O ходить. Я ходила, eu fui. Я хожу, eu costumo ir, tá? Beleza, muito bem. E no futuro,
e a paidu. Que outra coisa, não é eu irei. Você acredita, Mari? Não é eu irei. O russo, quando ele usa o paidu, ele não está se referindo ao eu irei. É simplesmente aquele instante antes de ir. É quando você, por exemplo, você decide ir ao supermercado, né? É quando você se dirige ao supermercado. Quando você fala ya paidu em russo, pessoal, você não está dizendo que irá. Você está se dirigindo. Tanto que eu não sei se você vai chegar lá ou não, tá certo? Então, pessoal, essas são todas essas modalidades, são modalidades de falar ir em russo, a pé. Olha o tamanhozinho do pé aí, tá bom? Então, beleza. Lembrando, pessoal, que isso daí é para estudar separado de declinação, nem pensar em misturar, tá? Ô, Igor, Radila, eu coloquei os exemplos em feminino, Igor, porque a Mariana é uma moça que mora lá em Moscou, né? E ela, não sei se é Moscou ou São Petersburgo, é a seguidora aqui que ela pediu pra explicar pra ela verbos de movimento, né? Ah, Igor, que legal que você estuda russo. Exatamente, gente, eu coloquei o Yahadila porque eu tô dando um exemplo pra Mariana e eu, que a gente é mulher, tá? Os homens vão falar Radila. Mas o problema nem é esse, sabe, Igor? É realmente a gente diferenciar isso aqui. A questão é que quando você olha no Google ou você tá fazendo aula com o nativo, e o nativo, por mais que saiba português, gente, tem nuances que realmente não dá, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que Yaidu é eu vou. Yaidu não é eu vou, tá certo, pessoal? Não é. Então, boa noite, Igor. Bons estudos. Gente, Yaidu, então, é eu estou indo. Yashla, eu estava indo. Yahadila, eu fui, tá? Yahaju é costume, eu costumo ir. E, por fim, Yapaidu não é eu irei. É eu me dirigirei. Isso faz muita diferença. Quando esses verbos todos estão misturados, isso faz muita diferença. Vocês estão vendo que tem um pé aí, né? Vocês acham que acabou? Não, acabou não. Esses aí são os verbos ir, é quando a gente vai a pé. Quando a gente vai a pé. Agora eu vou mostrar o de carro, gente. Eu fiz aqui um slidezinho pra mostrar pra vocês o de carro. Olha, eu fiz com todo o meu carinho aqui, hein, galera? Olha só, pronto, olha, botei um carrinho ali. Gente, esses aqui, vocês acreditam que são os verbos ir de carro? Então, o primeiro slide eram os verbos ir a pé. E você viu que cada um tinha uma tradução em português. Agora, paralelamente ali, a explicação do slide anterior, vamos conhecer os verbos ir de carro? Gente, de carro quer dizer de transporte, é qualquer transporte, tá? Mas vamos botar o carro para facilitar, porque complicar já está complicado. Então, vamos lá. Pessoal, o verbo ir com transporte, né? Ir de transporte em russo, o mais importante é o verbo ехать, tá bom? O ехать, quando ele tá no presente, ele vira, por exemplo, я еду, tá aí na primeira. Tá tudo bem, pessoal? Então, ехать, que significa ir de carro, beleza? Ir de transporte. Quando eu coloco ele no presente, não é eu vou. Quando você coloca o verbo ir, né? O ехать no presente, não é eu vou, é eu estou indo de carro. E se eu coloco ele no passado, que ele vai virar ехала, no caso eu sou mulher, né? Então, o passado é diferente, viu, pessoal? Para homem e para mulher. Eu tô botando feminino aqui porque eu sou mulher, né? Então, os meus passados são assim. E também porque eu tô respondendo a dúvida de uma seguidora chamada Mariana, que é mulher também. Então, pessoal, ехала é eu estava indo, tudo bem? Olha que interessante. Então, a gente pegou o ехать, colocou no presente, eu estou indo, de carro. No passado, ехала, eu estava indo de carro, tudo bem? É o mesmo verbo, no presente e no passado. Tem outro verbo para carro também. É o ездить. Pois é. Mas para que outro, gente? Para usar nessas outras situações aqui, ó. Ездить. Agora eu tô falando do ездить, tá? Я ездила é eu fui, em russo, de carro, tá? E se eu pegar esse ездить e colocar ele no presente? Pode? Pode. Aí é eu costumo ir. Vocês estão entendendo que em russo tem várias formas de falar ir, pessoal? E tem ainda o me dirigirei de carro, quando eu falo я поеду. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, no slide anterior, eu mostrei para vocês as formas do verbo ir a pé em russo. E nesse slide, com esse carro bonito vermelho, as formas de falar ir de transporte, tá? O segredo de verbos de movimento é você traduzir num belíssimo e claro português. Não inventa, galera, de traduzir tudo como eu vou. Não é eu vou. Tem nuance. Se a gente traduz tudo como eu vou, eu falo porque eu fazia isso, hein? Quando eu comecei a aprender russo. Até porque, gente, ninguém sabia explicar isso direito. E se tem um tema que, olha, os livros e os professores são especialistas em complicar isso daqui. Um negócio que pode ser simples, igual eu tô mostrando aqui. Galera, então tudo bem. Você quer estudar verbo de movimento? Primeiro estuda os verbos de ir a pé, que é aquele do primeiro slide. E agora os verbos, né, de transporte. Só que tem um terceiro passo. Então, eu já dei passo 1, passo 2. Agora vamos para o terceiro passo.
Relembrando, passo 1, estudar os verbos ir a pé, aqueles do primeiro slide, e traduzir para português. Passo número 2, estudar os verbos ir de carro e traduzir num belíssimo português. E tem mais uma cereja do bolo, galera, porque esse tema é top demais, é interessante. Sabia que você pode colocar prefixo nessa galera toda? E quando você põe prefixo nos verbos de movimento, você muda a tradução do verbo, galera. É gostoso assim. Gente, esse papo russo só vai entender mesmo que é do russo, né? Mas olha só, depois que você... Oi, tudo bom, Thiago? Thiago aí... Querido parceiro aí, professor de música, de guitarra, de violão, tudo bom? Tô aqui deixando uma explicação, Thiago, para os meus alunos aqui, para uma seguidora que me fez uma pergunta super legal em russo. Aí eu resolvi fazer agora essa hora mesmo para deixar para ela. Cara, tem um monte de forma de falar ir em russo, né? Então, pessoal, você já estudou, primeiro, vai por critério, né? Primeiro você estuda os verbos ir de carro, ou a pé, depois o de carro. Agora, depois que você entendeu bem os verbos sem prefixo, os de ir a pé, depois os sem prefixo nenhum de ir de carro, vamos colocar prefixo nesta bagaça? Vamos colocar. Vou colocar aqui para vocês verem uma coisita, tá? Olha só, vou escolher um prefixo. Vamos escolher esse aqui, ó. Gente, aí em russo tem um monte de prefixo. O prefixo é um pedacinho de palavra, tipo esse pri que tá aí. Você pode colocar esse pri em qualquer verbo de movimento. Quando você coloca um prefixo num verbo de movimento, você altera a tradução dele. Olha que lindo, que gostoso que é russo. É só você gravar, gente. A dica é simples. Grave a tradução do próprio prefixo. Por exemplo, pri é chegar. Então, não importa com quem este pri vai grudar. Ele sempre vai ser chegar. Então, se o pri grudar, por exemplo, com o verbo iti, né, que no passado é shla, prishla, ele não grudou com o verbo de pé? Ele não é chegar? A tradução vai ser chegar a pé, tá? Pri é chegar e shla é o ir a pé, não é? Chegar a pé, simples assim. E se o pri, ele grudar com um verbo daqueles lá de ir de carro? Mesma coisa, quem é mais forte? O prefixo ou o verbo? O prefixo é mais forte, tá? Então, olha só, o pri, quando ele grudou com o verbo shla, eu coloquei só de exemplo, né? Que é um verbo de pé, ele virou chegar a pé. O pri, quando ele gruda com o verbo de ir de carro, ele vira chegar de carro. Mas ele é chegar, pessoal, chegar, tá? Prishla, o que é prishla? Chegar, né? Cheguei, no caso, cheguei, né? O que é priyehala? Cheguei, também. Os dois são cheguei? É sim. Então, eu, Adriana, que sou mulher, eu posso falar ya prishla. Eu posso falar ya priyehala. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Quando eu falo ya prishla, a pessoa já sabe que eu cheguei a pé. E se eu falar ya priyehala, ela sabe que eu cheguei de transporte. Tudo bem? Então, grave a tradução dos prefixos. Vamos ver mais um prefixo? Bora ver mais um aqui. Trouxe mais um prefixozinho pra gente se divertir. Galera, olha esse aqui. Lembra que eu falei pra vocês gravem a tradução do prefixo. O que é u? É sair. Mas e se ele grudar com o verbo do pé? É sair a pé. Se ele grudar com o verbo daqueles ir lá de carro? É sair de carro. Dá pra sair de carro? Bora ver? Vou mostrar pra vocês. O u vai grudar com o shla. Lembra? Shla é o ir a pé, né? Ele vira sair a pé, tá? E se o u, ele grudar, né? Acoplar ali com o verbo, um daqueles lá do carro, de se movimentar de carro, é sair de carro. Então, pessoal, eu, Adriana, que sou mulher, né? Porque o russo, o passado é diferente para homem e para mulher, hein? Quando eu falo ya ushla e ya uyehala, é a mesma coisa, gente, em russo. Tudo é sair. Então, o que é ya ushla? Eu saí. O que é ya uyehala? Eu saí. Olha que legal que é a língua russa. Qual que é a diferença? Por que então tem dois? Minha gente, porque ya ushla quer dizer que eu saí a pé. E ya uyehala, eu saí de algum transporte, provavelmente de carro. E o último de hoje, o último prefixo, né, pessoal? Que eu trouxe só pra gente se divertir, que a gente gosta dessa gramática, essa malvada dessa gramática. Ó, o último prefixo é esse aqui, tá? Gente, esse é um prefixo que todo mundo traduz errado também. Grave uma coisinha, querido estudante de russo. Pá não quer dizer ir. Pá não é ir. Pá é dirigir-se a algum lugar. Olha só, porque eu posso chegar pra você e falar assim, cara, me deu uma fome, eu quero ir ali no Girafas, aquela fazendo propaganda, né? Eu quero ir na lanchonete.
Aí eu falo, gente, e primeiro eu pá. O que é pá? Eu me dirijo pra ir pra lá. Eu nem sei se eu vou, se no meio do caminho eu vou lá na minha irmã, se eu vou desistir, se perdi a fome, tá? Então o pá não é que eu fui, porque em russo faz diferença. É aquele primeiro instante quando você decide ir pra algum lugar, você vira teu corpo e você se direciona pra lá. Isso é pá. Grave o que eu tô te dizendo. O pá é aquele instante onde você decide ir para um lugar, você se direciona na intenção de ir. Mas você não pode dizer que você foi, porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho, tá? Então, por exemplo, você encontrou alguém na rua. Aí você fala assim, cadê o José? Você viu o José? Eu vi o José. E ele pachou, por exemplo. Ele pachou o restaurante. O que significa isso? Cara, eu vi que ele foi pro rumo do restaurante. Não sei se chegou lá, se mudou de ideia, mas ele né? Eu brinco com os meus alunos, ele se dirigiu pra lá. Tudo bem, pessoal? Então, é se dirigir. Beleza, lembre sempre de você gravar a tradução do prefixo. Então, o que é pá? Dirigir-se a. Beleza, galera, e se esse pá se junta com qualquer verbo de movimento? Como que vai ficar? Bom, o pá, aqui no meu exemplo, ele se juntou com o shlá. Pashla, não foi? Então, pashla é eu me dirigi a pé. E a paierla, eu me dirigi a pé. Qual é a diferença de uma mulher chegar e falar ya pashla e ya paierla? Qual é a diferença, gente? A única diferença, tudo é dirigir-se, tá? Quando a mulher fala ya pashla, ela se dirigiu para algum lugar andando, a pé. Quando a mulher fala ya paierla, ela se dirigiu de carro. O nosso amigo Igor, que tá aqui agora na live, estudante de russo, sofredor, né, Igor? Que nem a gente. Não é nada, Igor. Russo é bom demais, cara. Russo é bom demais. Ele botou assim, estudante de russo sofre com as declinações. Depois que entendeu, é um alívio mental. Completamente de acordo com você. Cara, isso daqui... Agora imagina só, Igor, quando a galera resolve misturar declinação com verbo de movimento. Pense, né? Que é o que acontece, gente, por aí, tá? Por isso que ninguém aprende russo, por isso que fica anos no mesmo lugar. Eu falo porque eu passei por isso quando eu era estudante, tá? Porque pego um monte de conteúdo cabuloso. Deixa eu voltar aqui pra vocês, peraí. Pega um monte de conteúdo super difícil não, cara, porque russo não é difícil. Mas pega um monte de conteúdo cheio de detalhe e resolve explicar tudo junto, né? Não é assim. Sabe qual que é a melhor maneira de estudar russo, Igor? A melhor de todas. Primeiro, você saber nominativo direito. Ninguém começa russo pelo nominativo. É impressionante. A galera já... Cara, vai em qualquer livraria, gente, do Brasil e vai lá na seção de russo. Faz esse experimento, depois você me diz. Você chega lá na livraria, pega qualquer livro de russo. Lição número 1. Já tem declinação, já tem verbo de movimento. O povo é maluco, cara. A didática é muito ruim para ensinar russo, pessoal. É por isso que fica parecendo que a língua é difícil, tá? Porque misturar declinação com verbo de movimento, gente, isso é um pesadelo, né? Agora, se você separar bonitinho, dá para aprender sim. E ó, tá cheio de exemplo aqui de gente que fez esse caminho e deu certo, tá bom? Então, primeiro estude bem o nominativo, saiba tudo de nominativo. Nominativo, gente, é quando a palavra não declinou, tá normal. Aí você vai estudando cada declinação separada uma da outra. Aulas em português, minha gente, aulas em português. Não perde tempo fazendo aula desse negócio no começo, tudo em russo, não. Você vai boiar. É ou não é? Você que estuda russo, você sabe se você tá no começo. Imagina esse tipo de explicação todo em russo. Pra quê? Tá? Então, assim, a nossa experiência mostra isso, tá? Então, primeiro, pessoal, aprender as declinações, né? Aprender bem as declinações. Depois que você souber as declinações, aí sim você pode começar a trabalhar verbos de movimento, tá certo? E aí fica muito mais fácil. Espero que essa aula, né, acabou sendo uma aula... Gente, o povo que fala que não é pra ficar ensinando gramática no Instagram, porque ninguém tem paciência de ver, né? Mas, cara, a pergunta da Mariana foi tão boa que eu resolvi responder aqui num papo russo especial pra vocês. Espero que tenha sido útil, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Igor, obrigada pela sua participação aí, viu? Foi muito bom. Tamo junto aí no estudo do russo. Qualquer dúvida, conta comigo. Um abraço, pessoal, da Cidânia.